Olá, homem e mulher de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma palavra aí da parte de Deus. Eu estava meditando o que eu poderia trazer e eu quero falar com vocês sobre bênçãos e maldições. E aí, fica a pergunta. Você acredita que existem maldições? Tem uma linha de cristãos que não acreditam nisso, né? Que fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, levou sobre ele todas as maldições, né? Então isso não existe. E tem uma linha de cristão que acredita. Então o que eu posso dizer sobre isso? É fácil dizer que não existe maldição quando você nunca viveu. Então eu falo das minhas experiências e venho ensinar vocês a batalhar. Existe um mundo espiritual e o mundo espiritual é mais forte, mais poderoso do que o mundo físico. Mas nós não damos muito crédito porque nós não vemos. Nós conseguimos enxergar o mundo físico. Eu enxergo pessoas, eu enxergo situações. Então, como o mundo espiritual ele fica no oculto, então muitas pessoas não acreditam, não é verdade? Então, assim, nós somos roubados por Satanás. Ele usa essa situação. E muitas vezes nós, cristãos, estamos aí buscando o Senhor, da nossa forma, né? Dentro da igreja, fazendo nossos rituais cristãos. Eu costumo dizer isso, que durante algum tempo foi assim que eu me via, né? Servindo ao Senhor sem saber servir. Então precisamos aprender primeiramente, o primeiro passo é conhecer Jesus, saber quem é Jesus, qual o propósito dele quando ele veio na Terra. Muitas pessoas dizem que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele leva sim sobre ele todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele teve que morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter direito à salvação, à vida eterna. E também conquistar as bênçãos do Senhor. Descobri há pouco tempo que é desejo de Deus, sim, ver os seus filhos abençoados. E é muito fácil entender isso, porque nós vemos em Mateus, onde diz, nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, durante algum tempo, eu vivi numa vida muito miserável, numa vida de escassez, e eu acreditava que aquilo era a vontade de Deus. É óbvio que não vou dizer aqui para vocês a lei da prosperidade, essa situação toda, porque aí cada um tem a sua fé, cada um acredita de uma forma. O que eu posso dizer é que Deus se agrada sim de ver os filhos deles felizes, de ver os filhos deles prósperos. A prosperidade não quer dizer riqueza, a prosperidade quer dizer Deus te abençoar com aquilo que você tem. E muitas vezes Deus vai olhar, porque a riqueza é um dom de Deus. Ele vai olhar e vai falar para esse filho, eu vou abençoar dando riqueza. Assim como homens que estão aqui na Escritura viveram isso. José foi um homem rico, Davi foi um homem rico, Noé, vários homens de Deus tiveram a prosperidade da riqueza, né? Então isso é um trabalhar de Deus com cada ser humano. Tem pessoas que podem ser ricas e continuar buscando ao Senhor e ser salvo. Tem pessoas que se perdem no meio do caminho quando vê muito dinheiro. Então cada coração só Deus conhece. Essa maneira de trabalhar é Ele que faz. Então não tem como dizer para você que se você aceitando Jesus, buscando ao Senhor, você será rico. Mesmo porque Jesus já nos disse que no mundo teremos aflições, que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. Então eu sempre vou estar falando essas palavras assim, porque é a base do que eu acredito. E eu preciso só te ensinar a buscar o Senhor. A partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, não conheço totalmente, mas eu estou buscando isso. E a experiência que eu tive eu quero passar para vocês. Desde o momento que eu comecei a orar, buscar o Senhor e falar, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deus foi me revelando, e na minha vida o que eu vi era mundo espiritual, Satanás trabalhando de uma forma muito terrível, para que eu pudesse ficar estacionada, estagnada e não recebesse as bênçãos de Deus. Tanto os espirituais, que é o principal, para que hoje eu não pudesse estar aqui falando a palavra do Senhor, abrindo a sua visão através do bom Espírito Santo que nos usa. Nós, seres humanos, somos usados por Deus quando nós permitimos isso. Ele escolhe determinadas pessoas para determinadas obras. E quando nós nos colocamos na vontade do Pai, no centro da vontade do Pai, aptos a ensinar, a trazer aquilo qual o Espírito Santo nos permite. Por isso, muitas tribulações, muitas experiências para que possamos crescer. E eu vi que foi isso que Deus fez comigo. Mediante a situação que eu passava, Deus foi abrindo minha visão, mas eu busquei sobre isso. Então o que eu venho trazer para você aqui, eu quero deixar essa palavra que está em Isaías 53, e vamos ler aqui o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim, sobre Jesus. Eu quero deixar para vocês bem claro, para que possamos entender que a maldição pode existir sim. E muitas pessoas não gostam de falar sobre maldição, mas nós temos aí vários exemplos, várias situações que você consegue enxergar isso. Por exemplo, pessoas que vêm de uma família onde todo mundo ali passava por situações difíceis na vida financeira. Pessoas que têm uma vida muito de escassez. Então vem ali os avós, os pais e depois os filhos. Pessoas que a gente já observou que casou, eu já vi essa situação acontecer.
A mãe casou uma vez, morreu o marido, casou de novo, morreu o marido, casou de novo, morreu o marido. E a filha, em outro momento, casou, o marido morreu uma vez, casou novamente, o marido morreu novamente, casou novamente, o marido morreu novamente. Então podemos dizer o quê? Maldição ou uma simples coincidência? E assim você vê suceder na família. O avô morreu porque bebia muito, assim vem depois o filho e assim vem o neto. Então você observa que você pode dizer o quê? Uma coincidência ou uma maldição? O que eu posso dizer? Espíritos, demônios que agem. E muitas vezes nós como cristãos queremos deixar isso em oculto, eu não sei porquê. Eu vejo muitas pessoas até ter medo de falar sobre isso. Existem demônios que trabalham, demônio Pombagira que trabalha na área sentimental, Zé Pilintra, né, que trabalha aí trazendo ao álcool, trazendo aí a... Gente, demônios que trabalham, trazendo prostituição, tranca-rua que fecha as portas, vários tipos de demônio que existe, tá? E eles são muito bem organizados. Então quando eles olham ali uma brecha, eles entram para destruir. Por isso que nós cristãos, esse barulhinho é o gato. Olha lá. Vamos lá. Por isso que muitas vezes nós como cristãos batemos na tecla que como eu aceitei Jesus, nunca mais o diabo vai nos roubar. E o que diz a palavra? Eu tenho que seguir sempre o que está na palavra. A palavra diz assim, que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma situação para que possa nos tragar. É assim que Satanás trabalha. Satanás não dorme. Então é óbvio que ele vai respeitar a palavra. Se você tem buscado ao Senhor, tem orado, tem jejuado, tem procurado andar nos caminhos de Deus, ele não vai encontrar espaço para trabalhar. Mas nós somos falhos, então muitas vezes isso acontece. Então o que eu venho trazer para você é que você precisa lutar, você precisa guerrear. E as nossas armas espirituais é a oração e o jejum, colocar nossa vida no altar. Amém? Eu espero que você consiga entender isso. Outra coisa, eu tive essa situação desse questionamento, porque as pessoas falavam, tá alguma coisa errada na minha vida, eu vejo aí que meu avô passou por essa situação, né? Meu avô era um homem muito próspero. Ele trabalhava tinha um restaurante, teve uma época que ele teve um depósito de banana na época, ele comprou terrenos, ele construiu casa, mas chegou um momento que veio inveja sobre a vida dele, obra de macumbaria, e se fechou as portas, né? E depois disso, eu vejo aí uma situação, eu vou falar do meu pai. Meu pai é um homem muito inteligente, muito batalhador, né, guerreiro, tinha desejo de crescer e uma vida miserável. Ele teve uma doença, ainda novinho, quando ele se casou com a minha mãe. Eu era a filha mais velha e tinha o meu irmão também, que é mais novo que eu, 1 ano, 2 anos. E ele teve um derrame, ele quase morre, mas Deus deu um livramento para ele. Mas devido a isso, ele teve que se aposentar por invalidez. Então ganhava muito pouco e a partir de então tivemos aí uma vida muito simples, uma vida de muita escassez, uma vida de muita dificuldade. E vejo outras pessoas da família com dom para ser proprietário, para ser empresário, sabe? Com talentos grandes e não conseguiram vencer na vida. Aí eu te pergunto, maldição ou apenas uma coincidência? Você entende isso? Então é muito fácil dizer que não existe maldição quando você não viveu isso. Se você tem uma vida tranquila, onde você tem a dificuldade da vida, e isso vai existir, tá, gente? Para todo mundo. As pessoas nós que estamos servindo a Deus, ou aquele que não serve ao Senhor, pode sair e bater o carro, pode sair e o carro quebrar, pode ter alguém doente na família, pode ficar doente, pode ficar desempregado. Isso são situações da vida. Amém? São situações que todos nós podemos passar. Agora, o que você vai entender que está estranho é se você vem de uma vida dessa forma, onde você não consegue nada, onde você tem condições, que é no meu caso. Sou uma pessoa que é batalhadora, que trabalha, que corre atrás. Eu não fico sentada esperando cair do céu o dinheiro, entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha tudo para vencer, para crescer mesmo, porque Deus me deu talento, me deu sabedoria, mas eu não conseguia fazer nada. Eu olhei pessoas que andam junto comigo, pessoas que eu encaminhei, pessoas que eu ajudei, que foram lá pra frente, cresceram, e eu fiquei lá pra trás. E aí começo a viver novamente tudo aquilo que eu vivi quando criança. E começo a ver meus filhos passando a mesma situação que eu passei. Foi onde começa o questionamento, tem alguma coisa errada. Irmã, me ajuda aqui, o que tá acontecendo, né? Não, é Deus te provando. E outra coisa, em outro vídeo eu vou falar sobre prova. O que é uma prova? Mas eu vou deixar bem claro para você que você vai entender que Deus prova assim. A palavra do Senhor diz assim, que Deus corrige aquele que Ele ama. Muitas vezes Deus permite algumas situações para que possamos crescer. Então vai ser em determinada situação que eu posso dizer, Deus está me provando. Mas as provas de Deus, ela tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Você não pode nascer na prova, crescer na prova e morrer na prova. Deus não faz dessa forma.
Mesmo porque a palavra do Senhor diz assim, que Ele não dá uma prova maior do que possamos suportar. E muitas vezes chegamos no limite da prova. Então Deus entra com providência e traz a vitória. Agora há momentos que você está numa provação que está te levando a se afastar de Deus, a se desanimar, a sair da presença do Pai. Aí eu te pergunto, será que o nosso Pai faria isso conosco? Você provaria o seu filho? Muitas vezes nós não temos nossos filhos e nós o castigamos para que eles possam crescer. Algo que ele fez de errado, você fala, a partir de hoje você fez tal coisa, vou tirar seu celular, você não vai ficar com ele durante um mês. Você fez tal coisa, você não vai sair. Você fez tal coisa, isso aqui você não vai mais vir para suas mãos, porque você fez isso ou aquilo. Mas depois de um certo tempo, após você corrigir o seu filho, você vai, tá aqui ó, o seu celular. Agora, e aquele filho vai ter um pouco de medo. Então eu não vou mais fazer isso, porque eu sei que minha mãe, meu pai vai me corrigir. Isso é um castigo, isso é uma provação que o Pai às vezes permite que nós passamos para que possamos entender que precisamos crescer, que precisamos mudar. Agora você não vai pegar o seu filho e prejudicar ele a vida toda. Não, eu estou provando meu filho. Eu tenho 2 filhos, esse filho aqui eu vou abençoar, eu vou cuidar, mas esse aqui vai viver na escassez, vai sofrer, porque ele precisa crescer. Vai ficar ali castigando seu filho o resto da vida? É só pensar, gente. Satanás não quer que nós pensemos. O que a palavra do Senhor diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Satanás não quer que você conheça a verdade. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principado e potestade, como diz em Efésios. Entende isso, homens e mulheres de Deus. Você precisa vencer em Cristo Jesus. Ele quer te ver próspero, Ele quer te ver caminhando, Ele quer te ver crescendo. Ele quer que a sua vida espiritual avance. Ele quer que a sua vida financeira avance, que a sua vida sentimental seja abençoada. Que a sua saúde seja abençoada. Para que eu possa ter saúde na minha vida física, o que eu tenho que fazer? Me alimentar bem, beber água, fazer exercícios. E na vida espiritual? É a mesma situação. Para que a minha vida espiritual seja bem, o que eu preciso fazer? Conhecer a palavra, colocar em prática. Lutar, guerrear com armas espirituais. Eu não vou ficar brigando com meu marido, com meu vizinho, com meu pastor, com meu irmão em Cristo, com meu irmão de carne, porque a nossa luta não é contra sangue e contra principados. Satanás vai usar pessoas para nos desanimar, com palavras, pessoas para nos perseguir, pessoas para nos prejudicar. E como que eu vou vencer isso? Batendo boca, brigando? Não, no mundo espiritual. Porque nós, como cristãos, temos que entender que nós estamos rodeados por Satanás, sim, querendo nos destruir em todas as áreas. E nosso Deus quer que você vença em Cristo Jesus. Eu falei e não li a palavra. Vamos lá. Olha o que está escrito em Isaías 53, no versículo 4 e versículo 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos aqui que Jesus já conquistou essa situação de bênçãos e vitória para nós, ali na cruz do Calvário. Muitas pessoas alegam isso, que como Jesus já levou sobre ele todas as nossas transgressões, as nossas iniquidades, então agora é bênção. Se aceitou Jesus, é maravilha, é portas abertas, é dinheiro caindo na conta, não fica mais doente. E não é assim, nós temos uma guerra. A palavra diz assim, que o mundo espiritual é tomado à força. Em tempos antigos, as pessoas, aqueles homens, eles guerreavam com outras tribos, guerreavam com outros povos para vencer e tomar posse da bênção. E nós continuamos na mesma guerra. Só que a nossa guerra hoje é espiritual, porque Jesus nos trouxe isso para nós. Ele já venceu e nós vamos vencer em Cristo Jesus, mas nós vamos vencer quando nós colocamos em nossa vida a prática de buscar o Senhor, de lutar e vencer em Cristo Jesus no nome dele. Eu espero que vocês entendam isso. Nos próximos vídeos eu vou trazer algumas coisas mais detalhadas para que você possa entender. Você precisa vencer em Cristo Jesus. Quando eu coloquei isso na minha vida como prática, como eu comecei a colocar a palavra do Senhor, ela foi eficaz na minha vida. E tem aberto porta, tem mudado a minha história. E o Senhor quer fazer isso na sua vida também. Amém? Espero que você entenda essa palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.